Novo Profeta. O Novo Profeta é uma história para D&D e fantasia medieval, que vocês quiserem usar. E eu vou falar o que é e eu vou pedir para os colegas aí decidirem do que fato, que elemento histórico, que fato que eu estou me referindo aqui, tá? Existe um reino bacaninha, massa. Ele não é o melhor de todos, mas não trata a sua população tão ruim. Ele cobra certos impostos, dá certos auxílios, mas dá uma sacaneadinha aqui, dá uma ajuda ali e tudo mais. A nobreza, ela vive longe, ela vive no status muito superior, e o rei desse lugar, ele tenta ser bacana com a galera, mas nem sempre dá pra agradar todo mundo. As cidades são muito distantes e tudo mais. E numa região dessas mais distante, uma região bem pobre de solo, uma região bem difícil de acesso, um lugar bem hostil, a população sofria muito com cobrança dos impostos porque eles não tinham como produzir. Então o pouquinho que era cobrado já fazia falta. E era muito forte ali algumas das religiões do seu cenário. De preferência, aquela que faz com que as pessoas sejam mais cobradas pelas suas atitudes. E nesse momento aparece um cara já idoso que se diz profeta. E ele é meio contra como essa religião cobra dessas pessoas. Ele fala que o rei, em vez de sair cobrando os impostos, devia dividir ali a riqueza que ele tem com a terra. Não precisa dar dinheiro para a população, mas que incentive as pessoas a viver ali, porque elas fazem parte do reino. Quando ele precisa de soldado, ele vem cá buscar a galera para lutar. E ele vai falando essas coisas, e os líderes ali da região ficam meio, né? Pô, como assim? Como é que você tá falando mal do rei aí? Como é que você tá falando desse negócio de imposto que não tem que pagar? E a galera começa a ir atrás desse profeta, que ele fala muito da religião, e ele fala uma interpretação das escrituras sagradas um pouco diferente do que os clérigos eles mencionam. Colocar esse cara com poderes ou não, vai do seu cenário. O importante é que ele seja um guia para essa galera que tá indo em direção a ele. Ele se afasta dessa região porque ele ouviu da divindade que existe um canto ali que é pra eles, e ele vai e monta um assentamento, e essa galera vai ficando ali com ele. Depois de um certo tempo, começa a juntar mais e mais gente. Por quê? Porque eles começam a plantar, porque eles começam a viver, porque eles começam a se desenvolver, a qualidade de vida melhora, eles não pagam os impostos, e eles veem que as benesses que eles estão tendo, ao invés de ser só simplesmente uma questão de pô, cara, ali é melhor pra cultivar, foi uma divindade que tá favorecendo. Esse cara é o profeta, esse cara que é um guia, e começa cada vez mais e mais gente, a comunidade cresce, vira uma vila, vira uma cidade, e aí a galera que manda começa a se incomodar. Depois de um certo tempo, cobradores de impostos vão lá e não conseguem cobrar impostos. Os guardas da região vão lá e já não conseguem ter força para conter uma população tão grande. Aí quando a coisa subir para os nobres, como assim não estão pagando os impostos? Como assim a galera não tá dando dinheiro para nós? E aí é que começa uma verdadeira guerra entre o reino tradicional da região e esse novo povoado meio separatista que não paga imposto, que não precisa de dinheiro, que eles estão produzindo as próprias coisas e que, misteriosamente, eles conseguem se defender muito melhor do que se eles estivessem numa guerra a mando do rei. Lógico, é porque ali eles estão cuidando da terra deles, eles estão defendendo os próprios interesses, não o interesse dos outros. E aí, cara, você cria a sua história. Você pode jogar pro lado político, você pode jogar pro lado religioso, você pode jogar pro lado social, você pode jogar pro lado da aventura, você pode colocar o que tiver. O final dessa história, você decide. Se é o reino que vai regaçar essa galera, se essa galera que vai conseguir se separar do reino, você decide. O importante é você gerar o conflito entre: será que o reino é tão ruim assim pra gente pagar impostos? Ou o reino é ruim mesmo, a gente não tem que fazer isso, então vamos viver a nossa vida. E você vai na onda que você achar melhor.
Ou esse cara, a profecia dele pode se realizar e tudo ele vira mar, né? Sim, pode. Que vai que vira mar, não é? E aí o homem é brabo, né? E é bom porque E, se virar mar ele já tem como respirar, é só botar pra fora o canudinho. e aí, Marcelo, matou? Ah, Jesus matei, né? matou. Ah, matei também, acabei de falar. Se virar Galerinha, mar, galerinha aí do chat, matou? cadê o arcabouço cultural desse povo? O povo não assistiu Henrique Cristo no Domingo Legal, galera. Vocês não sabem. Cadê? Ah, e esse povo também não assistiu. Esse povo também não assistiu o Papo de Mestre sobre ensinar história, o RPG como ferramenta pedagógica, porque a gente falou sobre isso. Eu sugeri usar essa história para jogar cordel. Cordel, exato. Isso aí é nada mais, nada menos que Guerra de Canudos. O profeta conselheiro levando a galera a se rebelar contra o Império. reino, o império que tá ali arregaçando a galera de imposto sem dar nada em troca. Então, você não tem muitos detalhes históricos, não precisa de tantos detalhes históricos. O que você pode ter pesquisado para ficar mais relacionado com a história é algumas medidas da nobreza, porque algumas coisas fazem interferência direta, dependendo do rumo que você adotar. Por exemplo, visitas que aconteceram, soldados que sondaram ali antes de atacar, quantas investidas foram feitas, como que foram feitas, como que o Antônio Conselheiro conseguiu segurar 3 investidas do Império antes de tombar. Então, assim, são coisas que você pode pesquisar e utilizar na sua história. Mas aqui já tá baseado em fatos reais, mas você não vai omitir, você vai omitir os personagens reais, porque eles não condizem com o cenário que você vai fazer. Mas a história tá toda aí.